Eu nunca fui do tipo que acredita em coisas sobrenaturais. Trabalho no porto há mais de 10 anos e até então, sempre considerei que a vida deveria ser vivida no concreto e no real. As histórias que ouvia sobre espíritos e fenômenos estranhos eram contos para crianças, ou, no máximo, para aqueles que tinham tempo para se distrair com fantasias. Eu sempre fui pragmático, meus pés firmemente plantados no chão e a mente voltada para o trabalho. A vida no porto é assim, um lugar de trabalho pesado, constante movimentação de mercadorias e uma rotina de atividades que não param, nem de noite. O som ininterrupto das máquinas, o cheiro de óleo e a constante agitação do local criam uma atmosfera única. Era difícil imaginar algo fora desse ritmo, mas foi exatamente isso que começou a acontecer. Nos últimos meses, algo no ar mudou. Eu não sabia exatamente o que era, mas tinha a sensação de que algo estava fora do lugar. A princípio, achei que fosse o cansaço ou o desgaste das horas intermináveis de trabalho. Mas as coisas começaram a piorar. Era algo mais sutil, difícil de explicar. Os outros trabalhadores falavam pouco sobre isso, mas consegui perceber que evitavam certas áreas do porto, especialmente à noite, como se houvesse algo que não ousavam tocar ou mencionar. Quando os perguntei, suas respostas eram vagas, e logo mudavam de assunto. Um dia, o velho José, que trabalha na seção de carga e descarga, me disse com um olhar preocupado: "Você já ouviu falar da velha grua? Eles dizem que quem se aproxima muito dela não volta a ser o mesmo." Eu ri, achando que ele estava apenas tentando me assustar. Mas na noite seguinte, quando passei perto da velha grua, eu senti a presença de algo, como se fosse observado por olhos invisíveis. O ar parecia mais denso, mais pesado, e foi ali, perto da grua, que comecei a ouvir os primeiros sons estranhos. Não era o som das máquinas, nem o das correntes e cordas que se moviam, mas algo mais profundo, como um sussurro abafado que vinha de algum lugar dentro da velha estrutura. Tentei ignorar, atribuindo tudo à minha imaginação cansada, mas os dias seguintes trouxeram mais acontecimentos. Comecei a perceber sombras que se moviam por conta própria, sem explicação. O silêncio incomum que tomava certos cantos do porto à noite, como se algo ou alguém estivesse esperando. Uma noite, ao voltar para casa após o expediente, vi uma silhueta vaga, quase transparente, na esquina de um armazém. Meu coração disparou. A silhueta se moveu rapidamente, desaparecendo entre as pilastras e as sombras, e algo dentro de mim gritou para correr. Mas eu não corri. Eu fiquei ali, paralisado, com uma sensação estranha, um pressentimento de que algo estava prestes a acontecer. Eu sabia que algo não estava certo. Mas o quê? Seriam apenas os meus nervos? Ou eu estava realmente começando a ser envolvido em algo além da minha compreensão? Os outros trabalhadores evitavam olhar diretamente para certos pontos do porto, mas ninguém falava sobre o que acontecia de verdade por ali. Era como se um mistério pairasse no ar, algo antigo, algo que estava aguardando para se revelar. As semanas passaram e a sensação de desconforto foi aumentando. O porto, que antes era apenas um lugar de trabalho árido e sem vida, começou a se transformar em um cenário de tensão crescente. Eu já não conseguia mais ignorar as estranhas ocorrências, as sombras que se moviam, os sons abafados que ecoavam à noite. Parecia que o próprio porto estava vivo de alguma forma, com algo oculto em seu interior. Eu comecei a perceber padrões, ou melhor, tentava encontrar algum padrão. As coisas só aconteciam em certos lugares. Perto da velha grua, na área onde os contêineres eram armazenados, e mais recentemente, perto dos armazéns abandonados que ficavam isolados no canto mais remoto do porto. Alguns trabalhadores, que estavam ali há muito mais tempo do que eu, pareciam saber de algo, mas nenhum deles estava disposto a falar abertamente. Em uma das noites mais escuras, durante o turno da madrugada, me aproximei do velho José, que estava parado perto da área dos armazéns. Ele olhou para mim com uma expressão tensa, quase ansiosa, e sussurrou: "Se você quer saber o que está acontecendo, vai ter que enfrentar isso de frente, não há volta." Aquelas palavras me atingiram como um soco. Eu estava prestes a perguntar mais, quando ele se virou abruptamente e entrou no prédio abandonado,
como se estivesse fugindo de algo que ele temia mais do que o próprio trabalho. Naquela noite, decidi investigar. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Passei a noite vagando pelos corredores escuros e frios dos armazéns, iluminados apenas pela luz fraca das lâmpadas amarelas. O som do vento batendo nas janelas e o rangido das estruturas de metal eram os únicos sons que quebravam o silêncio. Mas havia algo mais. Algo que eu não conseguia identificar. Foi quando ouvi o primeiro sussurro. Um murmúrio baixo, como se alguém estivesse falando diretamente no meu ouvido, mas sem som. O frio na espinha se intensificou e, pela primeira vez, eu senti um calafrio genuíno. Você está muito perto agora. Eu congelei. A voz parecia vinda das paredes, mas não havia ninguém ao meu redor. Não havia explicação. Era como se o próprio local estivesse se comunicando comigo, alertando-me para o perigo que estava prestes a acontecer. Em pânico, comecei a caminhar para trás, mas a sensação de que algo me observava se intensificou. Cada passo que eu dava em direção à saída, o ar ficava mais pesado, mais opressor. As sombras nas paredes pareciam se alongar, como se quisessem me prender ali. E então, as portas do armazém começaram a se fechar lentamente, como se tivessem vida própria. Eu precisava sair de lá. Eu sabia que algo estava errado, que as histórias do José eram reais. O porto estava guardando um segredo sombrio, um segredo que eu estava começando a entender. Mas o que eu faria com essa informação? Eu teria coragem de enfrentar o que estava por trás de tudo aquilo? Quando finalmente consegui sair, o alívio foi imediato, mas o peso no meu peito não diminuiu. Eu estava agora ciente de que o que acontecia naquele porto não era normal. Algo sobrenatural estava acontecendo ali, e eu não podia mais ignorar. Mas o que mais poderia acontecer? O que mais eu não sabia sobre esse lugar? As semanas seguintes foram uma mistura de medo e ceticismo. Eu não conseguia mais olhar para o porto da mesma forma. As sombras, os sussurros, o olhar furtivo dos outros trabalhadores, tudo parecia fazer parte de algo maior, algo que eu estava começando a perceber, mas não queria acreditar. A verdade era que eu estava aterrorizado. Mas, ao mesmo tempo, minha curiosidade estava cada vez mais aguçada. Eu precisava saber o que estava acontecendo, o que aquele lugar estava escondendo. Naquela noite, eu não pude resistir. Eu sabia que deveria descansar, que deveria me afastar do trabalho, mas não conseguia. Algo me puxava de volta para o armazém, para a velha grua. Algo me dizia que a resposta estava lá, esperando para ser descoberta. E apesar do medo, eu precisava entender. Eu entrei no turno da noite e, como sempre, havia uma quietude estranha no ar. O barulho habitual das máquinas parecia abafado, distante. O porto estava vazio, como se estivesse em silêncio, como se estivesse esperando. Caminhei até o armazém abandonado, onde tudo parecia começar. Eu sabia que os outros evitavam esse lugar, mas algo em mim estava determinado a ir mais fundo, a enfrentar o que quer que estivesse me observando. As portas de ferro estavam entreabertas, e eu as empurrei lentamente, entrando em um espaço escuro, tomado pelo cheiro de mofo e madeira podre. Era estranho, como se o tempo naquele lugar fosse diferente, mais lento. Eu podia sentir a presença de algo, mas não conseguia ver. Andei cautelosamente, a respiração curta, o coração batendo forte. A lâmpada na parede balançava suavemente, lançando sombras distorcidas. Foi quando algo se moveu no canto da sala. Não era uma sombra, não era um animal. Era uma figura, humana, mas distorcida, como se estivesse derretendo, distorcendo. Os contornos eram vagos, como se fosse uma projeção de alguma coisa que não pertencia àquele lugar. Eu estremeço só de lembrar. A figura se aproximou de mim. Seus olhos eram negros como o abismo, sem vida, e sua boca, um vazio profundo, começou a se abrir. Eu não consegui mais me mover. Minhas pernas estavam paralisadas. O ar estava denso, quase irrespirável. Você não deveria estar aqui. A voz que saiu de sua boca não era uma voz humana. Era como um eco, um som que parecia vir de todos os cantos ao mesmo tempo. Eu tentei gritar, tentei correr, mas as palavras não saíam.
Meu corpo estava imóvel, preso em algum tipo de força invisível. Eu não podia ver mais nada além daquelas trevas e daqueles olhos. E então, o silêncio. Tudo parou de repente. A figura desapareceu, como se nunca tivesse existido, e o som das máquinas voltou. Eu caí no chão, respirando pesadamente, tentando entender o que acabara de acontecer. Era real. Eu sabia que não havia sido uma ilusão. Algo estava acontecendo ali. Algo que não deveria ser real. Quando voltei à minha casa naquela noite, tentei racionalizar. Meu corpo ainda tremia, mas minha mente tentava convencer a mim mesmo de que aquilo não passava de um delírio. Mas eu sabia que não era. Eu sabia que havia algo muito mais profundo em jogo. Eu precisava saber mais. Mas, ao mesmo tempo, tinha medo. Medo de saber o que realmente estava acontecendo ali, e mais ainda, medo do que viria a seguir. Algo estava me chamando para aquele porto, como uma força irresistível, e eu sabia que, de alguma forma, eu não poderia mais voltar atrás. Nos dias seguintes, meu medo só aumentou. A experiência no armazém me perseguiu, e eu me vi cada vez mais afastado da realidade, como se estivesse entrando em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Os trabalhadores no porto não falavam sobre o que acontecia, mas eu percebia que algo estava acontecendo com todos ali. Todos estavam guardando um segredo, e eu, agora, fazia parte disso. O que começou como uma curiosidade se transformou em uma obsessão. As noites tornaram-se cada vez mais tensas. Eu passava horas caminhando pelo porto, tentando encontrar alguma pista que explicasse o que havia acontecido naquele armazém. Mas quanto mais eu procurava, mais perdia o controle sobre os próprios pensamentos. O que era real? O que era uma alucinação? Comecei a me perguntar se estava ficando louco. Foi em uma dessas noites, enquanto caminhava pela orla do cais, que notei algo peculiar. Uma linha de marcas no chão, quase invisíveis à luz fraca das lâmpadas. Eram marcas que pareciam ter sido feitas por algum objeto pesado, arrastado. O que me chamou a atenção foi a direção dessas marcas. Elas seguiam em direção à velha grua. Meu coração acelerou. Não era possível, eu pensava. Eu já tinha passado por lá várias vezes e não havia visto nada. Mas, ao olhar novamente, percebi que as marcas levavam a um espaço escondido atrás da estrutura da grua. Uma área que eu nunca tinha reparado antes. Algo me dizia que era ali que eu encontraria a resposta para tudo aquilo. Com os olhos fixos nas marcas, avancei, e o som das minhas botas no concreto parecia amplificado no silêncio da noite. O ar estava estranho, mais denso, e o cheiro de sal e óleo misturado com um leve perfume de decadência me fazia sentir como se estivesse invadindo um lugar onde não deveria estar. Ao chegar à área oculta, deparei-me com uma porta enferrujada, quase imperceptível entre as pilastras. Eu a empurrei com dificuldade, e ela se abriu com um rangido que parecia cortar o ar. Dentro, o espaço estava coberto por um manto de escuridão, e o único som era o do vento que passava pelas frestas das paredes. Eu liguei a lanterna e comecei a iluminar o ambiente, e foi aí que vi. O que parecia uma sala abandonada, mas não estava vazia. No centro, uma grande mesa de madeira estava coberta por papéis amarelados e velhos livros, mas o mais perturbador foi o que estava sobre a mesa. Um objeto metálico, esquelético, com formas que não se assemelhavam a nada que eu já tivesse visto. Era como uma escultura, mas parecia estar se movendo, não fisicamente, mas como se estivesse respirando, com pulsos fracos e quase imperceptíveis. O medo tomou conta de mim, mas algo em mim me fez caminhar em direção à mesa. Eu sabia que aquilo fazia parte do mistério, que eu estava prestes a descobrir algo que poderia mudar tudo. Peguei um dos papéis na mesa e, com as palavras que consegui entender, meu estômago se revirou. Os documentos falavam sobre rituais antigos, ligados a uma força que, supostamente, habita aquele porto desde a sua fundação. O que estava ali não era apenas uma história de assombrações, mas algo muito mais profundo, algo de outras dimensões, algo que tinha sido trazido à Terra com o preço do sangue. Ao examinar mais de perto, percebi que o nome de José estava em um dos papéis.
O velho José. Ele sabia mais do que havia me contado. Ele estava envolvido. A sensação de claustrofobia se apoderou de mim. E o pensamento de que ele pudesse ter feito parte disso me deixou tonto. Eu precisava saber a verdade. Mas antes que eu pudesse agir, uma sensação gelada percorreu minha espinha. Algo estava se aproximando. A sensação de ser observado nunca foi tão intensa. Eu não sabia se era o medo me dominando ou se havia realmente algo ali, esperando o momento certo para se revelar por completo. O ar estava mais pesado do que nunca, e eu não conseguia me livrar da sensação de que a velha grua, os armazéns, todo aquele lugar parecia estar se tornando um labirinto sem saída, onde eu estava perdido, à mercê de algo que não compreendia. As revelações que eu tinha encontrado nos papéis tornaram tudo mais real, mas também mais aterrador. As referências a cultos antigos, a rituais realizados no próprio porto para apaziguar as entidades que habitavam aquele espaço, me faziam questionar o quão fundo aquilo realmente ia. O velho José, o objeto metálico sobre a mesa, e os sussurros que ainda ecoavam na minha mente eram todas pistas que apontavam para um caminho sem volta. Eu estava em um ponto de não retorno. Eu sabia que, se não enfrentasse aquilo, seria consumido pela ansiedade e pelo medo. Mas quando dei meia volta e olhei para o corredor escuro atrás de mim, algo mudou. A sensação de estar sendo vigiado ficou mais opressiva, quase física. Uma pressão invisível, como se as paredes estivessem se fechando ao meu redor. Foi então que os sons começaram. Primeiro um rangido baixo, como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão. Depois passos. Passos que se aproximavam. E foi nesse momento que eu finalmente entendi. O horror que eu estava enfrentando não era apenas um ser, uma entidade. Não era uma presença invisível ou um espectro qualquer. O horror estava no próprio porto, na sua essência. O lugar estava vivo, com algo que se alimentava da nossa presença, do nosso medo. Eu tentei correr, mas as pernas não respondiam. A sensação de estar preso a algo maior, que se estendia por todo o porto, me paralisava. Quando finalmente consegui me mover, o corredor parecia se esticar. As sombras se estendiam, como se o próprio espaço estivesse tentando me engolir. Corri para a saída, mas ela parecia cada vez mais distante. O som dos passos atrás de mim aumentava, mais pesados, mais próximos. Eu sabia que não podia escapar. Não assim. Quando finalmente alcancei a porta, ela se fechou com um estrondo que ecoou em meus ouvidos, como se o próprio espaço estivesse me rejeitando. Eu tentei abrir, mas estava trancada. Tentei a janela, trancada também. A sensação de impotência tomou conta de mim. Como um animal acuado, eu não sabia o que fazer. Meus gritos pareciam se perder nas paredes, como se o próprio porto os engolisse. Foi quando uma sombra enorme apareceu à minha frente, projetada pela luz fraca da lanterna que ainda estava em minhas mãos. Ela se movia, distorcida, como se fosse feita de fumaça, mas com formas que lembravam seres humanos. O que me paralisou de vez foi o olhar. Eram olhos humanos, mas não tinham vida. Apenas uma sombra de malícia e desespero. Eu estava encurralado. A sensação de estar diante de algo incompreensível, maior do que qualquer terror físico, me dominou. Não havia saída. Eu sabia que, mais uma vez, algo não estava certo com minha percepção, mas isso não impediu o horror de se manifestar de maneira clara. E foi ali, naquele momento de puro pânico, que percebi. O porto era o mal. Ele estava absorvendo todos que entravam. Estava me absorvendo. O tempo parecia parar enquanto aquela sombra se aproximava, sua presença fazendo o ar ficar denso, quase insuportável. Eu estava paralisado, sem saber o que fazer, sem saber como fugir. A entidade à minha frente parecia surgir das próprias paredes, como se fosse uma manifestação de tudo o que havia sido oculto naquele porto, de todo o mal que ele havia abrigado ao longo dos anos. Seus olhos negros me observavam com uma intensidade que queimava minha alma. Eu podia sentir cada respiração, cada batimento cardíaco, cada movimento da minha própria mente, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Foi quando a sombra falou. Uma voz profunda que ecoava no meu cérebro.
Uma presença psicodélica que se espalhava por meu corpo, como uma corrente elétrica. Você não pode escapar. Nunca poderá. O porto sempre será seu lar. Aquelas palavras foram como um choque. Eu não sabia o que ela queria dizer com aquilo. O que o porto tinha de tão terrível. O que ele queria de mim. Sem pensar, eu corri para a porta novamente, batendo nela com todas as minhas forças, como se pudesse forçá-la a abrir. Mas, como sempre, a resistência era imensa. O pânico tomava conta de mim a cada segundo. Minhas mãos estavam trêmulas, meu coração disparado, mas algo me dizia que se eu não saísse dali, se não conseguisse escapar, perderia qualquer chance de retomar minha vida. Foi quando a verdade finalmente se revelou. A parede diante de mim se distorceu. O som da grua, que antes era apenas um barulho distante e mecânico, agora parecia mais uma voz. Uma voz que se arrastava por dentro de cada fibra do meu corpo, como se o próprio porto estivesse falando comigo. O que você procura, você nunca encontrará. Você é parte disso agora. Eu olhei para a sombra que se aproximava e pela primeira vez percebi. Eu não estava sendo apenas assombrado. O porto tinha me marcado. Eu era parte dele agora. Tudo o que aconteceu até ali, desde o momento que entrei no porto, tudo tinha sido uma preparação para esse momento. O terror não era apenas algo que eu enfrentava. O terror estava em mim. Eu era a última peça para completar o ciclo. O horror tomou conta de minha mente. A sombra se aproximou, e enquanto seus olhos negros me engoliam, eu fui consumido pela sensação de que não havia mais volta. Eu estava dentro do próprio pesadelo, mas antes que tudo fosse consumido pela escuridão, algo dentro de mim reagiu. Era uma luta desesperada para resistir, para entender o que estava acontecendo. A memória de cada lugar que eu passei no porto, a história de cada trabalhador que evitava certas áreas, tudo começou a fazer sentido. Eles sabiam que aquele lugar tinha um poder maligno, algo que se alimentava de almas, de medo, de sofrimento. Eu não queria ser mais uma vítima. Não queria ser uma peça no quebra-cabeça do terror do porto. E foi nesse instante de clareza que decidi lutar. Eu corri em direção ao centro da sala, onde o objeto metálico que havia visto antes pulsava com uma energia fria e sombria. Algo me dizia que eu tinha que destruí-lo. Com todas as minhas forças, agarrei o objeto e o joguei no chão com um grito, esperando que aquilo fosse o suficiente para acabar com o que me perseguiam. Mas o que aconteceu foi muito pior. O chão tremeu. As paredes começaram a se partir, e um som ensurdecedor preencheu o ambiente. O porto, em sua totalidade, parecia ruir. Não era uma destruição física, mas algo mais profundo, como se as camadas da realidade estivessem sendo rasgadas, e o que estava escondido por baixo estava sendo revelado. Eu não sabia se era o fim ou apenas o começo de algo muito maior. O som das paredes se quebrando foi abafado por um silêncio profundo, como se o próprio universo estivesse segurando a respiração. O chão sob meus pés parecia ceder, e a realidade ao meu redor começou a se distorcer, como se o próprio porto estivesse se desintegrando, revelando algo que estava escondido, algo que eu não deveria ver. Eu estava preso entre o medo e a verdade, entre o passado e o futuro. A presença que antes parecia tão distante, agora estava tão próxima, que eu podia sentir a sua essência, suas garras invisíveis me envolvendo. Eu tentei correr, mas as minhas pernas não respondiam. O ar estava pesado, espesso, e minhas tentativas de escapar pareciam em vão, como se o próprio porto estivesse se alimentando da minha ansiedade. Os sussurros começaram novamente, mas agora eram diferentes. Não eram mais palavras, eram sons desconexos, gritos abafados, como se o porto estivesse tentando me comunicar algo, me alertar para o que viria. Cada sombra parecia ganhar vida. Cada superfície estava coberta por uma neblina escura que me impedia de enxergar o que estava à frente. Foi então que, no meio de todo aquele caos, vi uma figura. Ela apareceu diante de mim, como se fosse uma manifestação das minhas próprias inseguranças e medos. O velho José. Seus olhos estavam vazios,
como se a sua alma tivesse sido drenada por tudo o que acontecia ali. Ele estava em pé, parado em meio àquela escuridão, como se tivesse esperado por aquele momento, como se estivesse ciente do que eu estava prestes a enfrentar. Você não pode escapar, ele disse, sua voz baixa, mas cheia de uma sabedoria terrível. Você fez parte disso desde o começo. O Porto o escolheu. Eu queria gritar, queria correr, mas as palavras me faltaram. A sensação de impotência era esmagadora. Eu estava vendo o que restava do velho José, mas ele não era mais o mesmo homem. Algo havia se apoderado dele, algo que o fazia caminhar entre as sombras, como se fosse uma extensão do próprio mal que havia habitado aquele lugar por gerações. E foi nesse momento que tudo se revelou. O Porto não era apenas um lugar físico. Ele era uma entidade, uma força antiga que havia sido construída sobre sacrifícios e rituais. Eu havia sido escolhido e agora estava destinado a se tornar parte daquilo, de um ciclo sem fim. Não importava o que eu tentasse fazer, o Porto sempre encontraria uma maneira de me prender, de me consumir. Mas, enquanto olhava para o velho José, algo em mim se recusou a aceitar aquilo. Eu não sabia se ainda havia uma chance de escapar, mas a dor, o sofrimento e o medo que estavam à minha volta me empurravam a lutar, a resistir, a procurar uma saída, mesmo sabendo que talvez já fosse tarde demais. A última coisa que ouvi foi o som da água, das ondas batendo contra o cais. Mas não era mais o som do Porto. Era o som da verdade, do horror absoluto, de uma presença que já havia tomado conta de tudo, de todos. O Porto tinha se tornado a minha prisão, e a minha única saída era sucumbir a ele. Mas antes de ser engolido pelas sombras, algo estranho aconteceu. Uma sensação de alívio, como se a batalha tivesse terminado, mas eu não estivesse mais sozinho. O peso da culpa, do medo e da angústia começaram a desaparecer, substituídos por uma estranha paz. Eu fechei os olhos, esperando o fim, e então, o silêncio. O mistério permaneceu. O Porto ainda estava lá, mas agora eu já não sabia mais se eu estava dentro ou fora dele. Talvez eu tivesse sido consumido, ou talvez em algum lugar, o ciclo tivesse se fechado.